Agradecer a todas e todos, aos professores que estão aqui presentes, aos convidados, aos nossos palestrantes da noite e dizer que a gente está inaugurando a primeira semana de tecnologia da FATEC Cotia. Mas nenhuma instituição não tem passado, né? E a nossa tem um passado longo, não é à toa que a gente vai fazer 10 anos o ano que vem. Então, houve outras iniciativas que, de alguma forma, tinham a qualidade da Semana de Comunicação, mas a gente decidiu, de alguma forma, inaugurar esse formato, porque é fundamental para toda universidade, para toda faculdade que tem uma seriedade, que é o caso da FATEC, que ela se ampare em 3 pilares, tá? Ensino, extensão e pesquisa. Né? O ensino, a gente sabe que a gente tem uma qualidade imensa em função dos nossos professores, que tem um repertório, seja acadêmico, seja profissional, quase que inigualável. Bom, a gente tem também pesquisa desenvolvida, Ali, em sala de aula, fora, a própria trajetória dos professores já é uma trajetória de pesquisa, ninguém se torna professor sem ter essa trajetória. Então, a pesquisa está muito presente junto com o ensino no nosso cotidiano. A extensão, ela precisa também ser acionada. E por que ela precisa ser acionada? Porque ela, de alguma maneira, vai fazer com que a gente acione aquilo que a gente pegou em sala de aula, vai fazer com que a gente amplie as fronteiras e os limites da sala de aula. E não só, a gente tem ali os professores, mas nós podemos conhecer outras pessoas que vão nos trazer um repertório, seja do mundo acadêmico, seja do mundo empresarial, seja do mundo industrial, virtual, que quer que a gente queira, no sentido em que sempre algo que vai acrescentar para aquilo que é fundamental, uma formação mais ampla e sólida. Tá? Nós sabemos que os profissionais cada vez mais precisam, cada vez mais é uma expressão que eu não gosto muito, mas os profissionais precisam ter uma mobilidade, que é uma mobilidade muito mais pessoal do que propriamente territorial, um território de uma outra ordem. Não significa dizer que essa mobilidade não possa fazer com que ele tenha um deslocamento territorial. E é exatamente pensando nessa mobilidade pessoal, em diferentes áreas que ele possa atuar, ainda que ele tenha uma formação específica, mas que ele tenha essa capacidade, como eu falei, de acionar outros conhecimentos, é que a gente implementa e reforça com a extensão. Tá? Então, ter essa semana de comunicação, Ixi, Maria, a gente é professora da área de comunicação, foi bem meio feio, ter essa comunicação e tecnologia, ter essa primeira semana de tecnologia, que eu falei, cujo nome primeiro, ali não necessariamente significa que não houve passado, ter essa semana institucionalizada, para nós é extremamente importante por isso. É fundamental que vocês participem, tá? Nada no mundo acadêmico pode ter um peso. Tá? Por que não pode ter um peso? Porque, afinal de contas, a gente escolheu. A gente sabe, mas é em função do mercado, precisava, empregabilidade. Mas, nós não podemos esquecer que é uma escolha, tá? É uma escolha nossa. E essa escolha deve valer a pena. Por isso que a gente tem que aproveitar tudo aquilo que a faculdade nos dá, tá? Que a gente tenha aí a possibilidade de vivenciar o mundo acadêmico na sua plenitude, tá bom? Bom, outra coisa, exatamente em função da nossa qualidade, gostaria muitíssimo que vocês divulgassem o nosso vestibular. Acho que é importante que a FATEC, nós estamos com várias ações para isso, mas acho que é importante que vocês sejam compartilhando nas redes sociais, seja divulgando aí entre familiares, amigos, mas é importante que vocês façam um convite para que as pessoas venham estudar aqui, tá? Os cursos da noite, os cursos da manhã, uma procura sempre que é um pouco menor, e que muitas vezes garante aí que o aluno possa entrar ou adentrar num curso superior. A gente sabe que é um investimento
da taxa, né, que nem sempre nós estamos preparados ali, né, naquele momento. Mas vale a pena, né? Vale a pena, eu acho que vocês sentirão isso, todos aqueles que estão no final, todos aqueles que passaram por aqui, sabem que vale a pena. Bom, e pensando nisso, nós temos o nosso professor Hamilton maravilhoso, que já tem experiência com seus vídeos 1000, né, e que está fazendo, é verdade, está fazendo um vídeo de divulgação, tem toda uma ação de vestibular, né, os professores indo nas escolas, compartilhando, há um grupo de vestibular extremamente ativo e, né, uma equipe aí ligada à comunicação também bastante ativa. Então, o professor Hamilton está fazendo um videozinho para, né, compartilhar na internet. Então, eu gostaria, ele vai dar o toque para a gente, que a gente pudesse falar em uma única voz, né, em uníssono, vem para a FATEC, tá bom? Fazer um teste, gente. Aliás, tudo aqui tem teste, gente. A primeira semana é teste, tá tudo em teste. Virar um teste. Então, quando contar até 3, 1, 2, 3, todo mundo vem para a plateia. É só um teste, gente. Ficou legal, a gente perto. Rapidinho. 1, 2, 3. O professor Rogério Moreira, a professora Márcia Capellini, por estarem aqui compartilhando a sua experiência. Nós vamos iniciar a mesa de hoje com o professor Rogério Moreira, cujo tema será Indústria 4.0, né, IoT e sustentabilidade a favor da convergência digital. O professor Rogério Moreira é diretor executivo da Drexel Limitada e vai, né, compartilhar com a gente aquilo que ele vivenciou e que de alguma forma ele estudou todos esses anos, tá? Então, professor, muito obrigada. Boa noite. Vamos colocar a apresentação. Muito bem, nós vamos falar brevemente sobre IoT. Quem já ouviu essa expressão IoT? Quem já ouviu falar? Olha, bastante gente. Muito bem. Internet das coisas. E aí nós vamos hoje apresentar algumas ideias sobre como é que eu posso falar, como é que o IoT se relaciona com o ESG. Essa é a ideia da palestra de hoje, né? Não, tenho aqui, estou dando aqui para você, tá? Então, basicamente eu sou engenheiro eletrônico já há bastante tempo.
Depois mudei minha carreira para a área de gestão, então sou mestre em administração de empresas, tenho MBA em marketing. Então hoje eu tenho uma carreira que ela é misturada com gestão de negócios e tecnologia, né? Muito forte. Trabalho com várias empresas americanas, né, que querem desenvolver seus negócios aqui no Brasil. E aí nós vamos falar um pouco sobre esses aspectos aí rapidamente. Então, o que é o IoT? Né? O IoT é uma rede, né, de dispositivos que se comunicam com a internet, né? E o objetivo do IoT é trazer a informação de sensores, né? A informação de sensores para a internet, para que eles possam ter uma aplicação específica. Então, eu sempre tenho ali do lado as coisas, né? E essas coisas formam uma rede, e essa rede está ligada à internet. E aí, do outro lado da internet, eu aproveito tudo que a internet me dá, né? Então, é um conceito de ubiquidade, né? Eu posso estar em qualquer lugar do mundo e estar me comunicando com outros computadores. Significa, essa rede de sensores, ela pode, em qualquer lugar do mundo, entregar a informação para um dispositivo. Então, citando como exemplo, suponha que lá na caixinha azul eu tenho uma lâmpada na minha casa e eu estou do outro lado do mundo, estou no Japão e quero acender a lâmpada na minha casa. Há muitos anos atrás isso era muito difícil fazer. Talvez tivesse que usar um telefone, né, ligar do Japão e falar para alguém lá na sua casa acender a lâmpada, né? Era a única forma. Hoje não, hoje eu posso pegar o meu celular lá no Japão, que se comunica com a rede lá no Japão, acessar um aplicativo e fazer, né, a lâmpada da minha casa acender em Cotia. Isso é o IoT, porque eu usei essa rede internacional, né, essa rede de computadores. Né? Ou se eu quero saber se a luz da minha casa está acesa ou apagada. Então eu tenho um sensor e eu estou lá no Japão, né, e eu quero saber se a luz, né, acendeu ou apagou. Ou se alguém, né, entrou na minha casa, eu fui para o Japão, deixei a casa fechada, e alguém entrou dentro da casa. Aí eu vou lá no Japão, vai falar, olha, tem alguém aí na sua casa, né, e não é a sua sogra, né, por exemplo. Entendeu? Então, isso é que permite. Agora, eu tenho que prestar bastante atenção, pessoal, que para ser IoT, né, internet das coisas, então tem que ter a internet. Então, não é qualquer aplicação de rede de sensores que é IoT. Eu preciso ter a internet. Por quê? Porque eu tenho que usar o lado dos dispositivos finais, o lado do aplicativo, do app. O app que está no seu celular, está no tablet, está no computador, que pode usar e trabalhar com essas informações. Então, aqui, para quem estuda computação, né, vai saber que uma aplicação IoT, eu vou ter a rede das coisas. Lá na nuvem, né, eu vou ter um aplicativo que vai tratar dessa rede, que é chamado, em geral, Network Server, e que, ainda na rede, eu vou ter um aplicativo na nuvem para tratar essas informações, armazenar essas informações, e no seu dispositivo eu ainda vou ter um aplicativo final, que é exatamente onde eu vou interagir com a rede. Né? No meu aplicativo final, por exemplo, eu posso falar, acenda a luz, vai para o aplicativo back-end, né? E ele vai tratar de mandar essa informação para a rede. É assim que funciona o IoT. Nós temos a tendência de achar que tudo é IoT, mas a primeira pergunta que você tem que fazer é onde está a internet? Onde é que está a internet para eu poder usar essa funcionalidade? Então isso basicamente é o que traduz o IoT. A primeira aplicação que teve de IoT foi uma torradeira. Então o camarada estava no trabalho e ele ia para casa e ele queria que a torrada estivesse pronta. Então ele testou e ele acionou a torrada do trabalho. E aí começou a explodir várias ideias do IoT. Várias coisas apareceram. Então apareceu a geladeira ligada na internet. Eu quero saber o que tem na minha geladeira. Ou, se eu for pegando as coisas da geladeira, ela acabou, né? Acabou o suco de laranja, acabou a cerveja, por exemplo, mais
dentro da minha realidade, né? Bom, aí imediatamente, automaticamente a geladeira já manda, né, através da rede, manda para o supermercado informação para mandar a cerveja. Isso é o que vários artigos saíram sobre isso. E aí a imaginação começou a ir longe. O IoT pode ser o seu sapato, o IoT pode ser o seu óculos, o seu relógio, a sua TV, né? Qualquer coisa é coisa. E aí se imaginou que teriam trilhões de dispositivos ligados na rede. E realmente não aconteceu, foi passando o tempo e não tem trilhões de coisas na rede. E por que não tem? Porque o próprio IoT foi controlado, foi moderado pela utilidade. Se não tem utilidade, para que eu vou usar? Então, para que eu vou ter uma torradeira ligada no meu smartphone? Ou para que a minha geladeira? Essa ideia da geladeira, né, várias tentativas foram feitas, mas nunca deu certo. Então, hoje o IoT ele não tem trilhões de dispositivos. Até se alterou o endereçamento da rede, né, para IPv6, porque se esperava que teriam trilhões e trilhões, e não aconteceu. Mas ele continua, né, o IoT continua crescendo, ele tem bilhões de dispositivos conectados na rede, mas eles estão ligados à utilidade, né? Se tem utilidade, então realmente a aplicação ela vinga, né? Então a aplicação da geladeira não vingou, né? Mesmo porque estavam vendendo uma geladeira IoT por, hoje, a bagatela de, talvez seria R$60 mil uma geladeira, então também por esse aspecto não funcionou. Então basicamente esse é o conceito que nós temos de IoT. Na rede, a rede entre os dispositivos, ela pode ser uma rede com fio ou sem fio. E aí eu tenho diversas tecnologias, né? Eu tenho as tecnologias chamadas de alcance curto, até 100 metros, onde eu uso tecnologias de comunicação sem fio que nós conhecemos. Bluetooth, quem já ouviu falar de Bluetooth? Bluetooth. Então, Bluetooth pode ser usado em IoT, ele pode ser usado na rede IoT. Mas para que ele seja IoT, o teu sistema tem que interligar à rede. O Bluetooth por si só não é IoT, mas ele tem que estar interligado à rede. Eu posso usar o Bluetooth para conectar os sensores ou dispositivos, né? O Wi-Fi já é naturalmente ligado à rede. Então, qualquer aplicação Wi-Fi já naturalmente é IoT. E Zigbee. Zigbee é uma tecnologia um pouco mais antiga de comunicação sem fio, que foi muito usada para a implementação de IoT. Hoje já está um pouquinho em descrédito, né? Então já tem outras tecnologias. E existem tecnologias de alcance longo. As tecnologias de alcance longo usaram a rede celular. Usaram a rede celular, uma delas, então uso o 2G, o 3G, o 4G, a rede celular, o 5G, que são usadas para o IoT. Obviamente o 2G ele não está ligado na rede, né? Então eu tenho que fazer com que, para que seja IoT, ele se conecte na rede. Então os dispositivos comunicam em 2G. De alguma forma, essa informação tem que ir para a rede. O 2G, aí o 3G já pode ser conectado naturalmente na rede. O 4G também e o 5G ainda mais, né? O 5G ele está dentro da cloud, né? Então, 5G, dispositivos interconectados 5G, são muito mais fáceis, né? Exemplos, né, de dispositivos que trabalham com rede celular, rastreador de carro. Né? Rastreador de carro usa a rede, porque a rede celular está bem dispersa no território, então eu consigo saber onde o carro vai, né? Eu posso rastrear o carro, rastrear a mercadoria. Esse é um exemplo. Também é muito utilizado a rede celular para medição de energia elétrica. Então, as distribuidoras de energia, para alguns clientes industriais, ela usa o 2G para medir energia, e essa informação pode ir através da nuvem para a distribuidora, e ali a distribuidora ela vai dar o tratamento necessário, cobrança ou acompanhamento da rede. Então, a rede celular ela é muito utilizada, e com o 5G tende a utilizar mais, porque o 5G ele tem tratamento específico para IoT no que não tinha no 2G e no 3G. O 4G tem alguma coisa de IoT e o 5G avançou. Depois existem redes chamadas redes
LPWAN, Low Power WAN, são redes específicas para IoT. Existem algumas tecnologias chamadas LoRaWAN, Sigfox, Narrowband IoT e CAT-M. Essas redes elas estão disponíveis aqui no Brasil e existem em muitos lugares do mundo. São redes de baixo consumo de energia para aplicações que são chamadas de IoT massivo. Uma dessas aplicações, por exemplo, é a medição de água, medição do consumo de água. Então, como essa rede ela está instalada e existem algumas operadoras específicas para isso, eu posso fazer a medição de água ou de gás ou até de energia usando essas redes. Um exemplo bem conhecido aqui, num projeto que eu tive envolvido, é a Sabesp. Ela montou um sistema para medição de consumo de água para os 130 maiores clientes, usando essas redes LPWAN, LoRaWAN e Sigfox. Então, ela mede o consumo de água, não precisa ir mais a pessoa lá para fazer a leitura da água, e essa informação vai para a rede. A Sabesp usa isso internamente para emissão de conta, mas também, olha o lance do IoT que é interessante, ela fez um app para o cliente, e o cliente, através do app, ele pode avaliar como está o seu consumo. E além disso, esse sistema permite detectar vazamentos. Então, se por algum motivo houve um vazamento do cliente, ele gera um alarme. Isso vai para a Sabesp e isso vai no app do cliente. E aí o cliente pode tomar alguma iniciativa. Obviamente, se ele estiver no Japão, vai ser meio difícil, né, tomar alguma iniciativa. Vai ter que ligar para a sogra dele aí na casa, né, resolver o problema do vazamento. Mas essa é a ideia dessas redes. Elas são amplamente hoje utilizadas para diversas aplicações, medição de gás também, é o mesmo conceito, e se usa a rede para isso, né, usa a internet para facilitar a implantação de aplicações. Né. E hoje, o que tem de mais recente são redes satelitais, satélites de baixa órbita, que também são usados para comunicação. Então, aí o satélite é uma rede que está presente no mundo todo. E aí eu posso ter aplicações de IoT em áreas onde não tem cobertura dessas redes celular ou LPWAN. Posso ir no meio da selva amazônica, em áreas marítimas avançadas, porque o satélite, né, as redes satelitais pegam em todos os lugares. Bom, exemplos de uso de IoT eu já falei para vocês, né, só reforçando: medição de energia elétrica, medição de água e gás, rastreamento de qualquer ativo, encomendas. Iluminação pública. Iluminação pública pode ser utilizado o IoT ou não. Se tiver conectado à rede, então eu posso usar a iluminação pública para controlar essa rede. Segurança patrimonial, né? Segurança em residências ou indústrias, e também pecuária. A pecuária é uma área avançada de IoT, né? Coloca para acompanhar a evolução né, dos animais. E aí o dono da fazenda tem no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu computador, como está a vida desse animal. Por exemplo, ele geralmente pode ser que esteja interessado em uma coisa chamada prenhez. Alguém já ouviu falar desse termo? Prenhez? Quem é da roça? Prenhez. Prenhez. Se o animal, né, se a fêmea está prenha, né, se a fêmea vai ter. E existem uma série de comportamentos que podem definir se a prenhez, ela está prenha. Isso é importante para o administrador da fazenda. Então, isso são aplicações interessantes. Bom, então isso é bem rápido, né, falando sobre IoT. O IoT ele pode se aplicar a muitas coisas. Hoje em dia tem o Industrial IoT, o IoT industrial, que eu posso aplicar no ambiente de fábrica, né, e utilizar a rede para poder desempenhar as aplicações. Aí o tema que nós vamos tratar agora é sobre sustentabilidade. Né? Sustentabilidade, ESG. Será que o IoT tem alguma relação com a sustentabilidade? E é um tema um pouco não muito explorado no nosso aqui no Brasil, mas eu achei um artigo de uma empresa chamada Transform Insights, que é uma empresa de pesquisa de mercado específica para IoT na Inglaterra. E ela publicou, ela foi contratada para fazer
uma pesquisa e ela publicou esses 2 papers que estão disponíveis na internet, onde ela faz esse relacionamento. Como é que eu poderia medir um IoT normal, industrial, e saber se ele é positivo, ele tem um impacto positivo ou negativo para a sustentabilidade? Então, a Transforma Insights, ela associa a IoT à transformação digital. A transformação digital é um conceito importante que tem a ver com a empresa. Como a empresa vai se modernizar, como a empresa vai atender melhor os seus clientes. E para isso ela usa a tecnologia digital. E para usar a tecnologia digital, ela tem que pensar em casos de uso. Eu não posso usar para tudo, eu tenho que definir determinadas aplicações para usar. Então ela tem uma lista, está difícil de ler aqui, mas é uma lista de aplicações onde eu tenho 3 casos, né? Eficiência de negócios, modelos centralizados a dados e coisas conectadas. São os casos que eu posso implementar a transformação digital. E as tecnologias, tem uma lista de tecnologias que ela faz. Lá em cima, a primeira tecnologia é a internet das coisas. Então a internet das coisas, ela se encaixa como um subconjunto da transformação digital. Isso é o conceito que tem a Transforma Insights. Eu aplicando tecnologias em casos de usos na empresa, eu consigo proporcionar a transformação digital. E aí, a Transforma Insights, ela acompanha a evolução do IoT no mundo ano a ano. Isso ela publica no site dela, desde 2019. E ela está falando que em 2030 eu vou ter 30 bilhões de pontos de IoT. Não os trilhões que eu falava antigamente, mas os bilhões. Atualmente, a Transforma Insights fala que nós temos cerca de 15 bilhões de dispositivos conectados. E ela tem um banco de dados, aí é importante para a gente pensar a metodologia que ela usou para calcular esse ESG. Ela tem um banco de dados que ela divide por país, né? E ela divide o IoT de 2 formas. O IoT para consumo, aplicações de consumo, porque ela considera, por exemplo, que a Smart TV é IoT. A Smart TV é IoT? A Smart TV está ligada numa rede Wi-Fi e eu uso a internet para utilizar o streaming, uma aplicação de streaming. Então eu tenho um outro site em qualquer lugar do mundo, posso pegar o YouTube, um vídeo de YouTube em qualquer lugar do mundo e vai aparecer ali na minha TV. Então, a Smart TV é considerado IoT, o Smartwatch, em determinados casos, considerado IoT. Então, são aplicações de consumo. O Alexa é IoT, né? Alexa, que horas são? Meia-noite. Alexa é um grande exemplo de IoT e ela está aqui no consumo. Todas as outras aplicações que não são consumos são chamadas aplicações corporativas, né? Ele faz uma divisão em 2, mas para nós lá, vamos considerar que são corporativas. Então, daqueles 15 bilhões de itens que nós temos atualmente, 60% são IoTs de consumo e 40% IoT empresarial. Então, isso já mostra um pouco essa divisão. Além disso, uma coisa interessante, 80% do IoT está dividido em 4 regiões: China, Europa, América do Norte e Japão. Aqui na América Latina, nós temos 5% daqueles 15 bilhões. Então, veja que esses números eles vão sendo diluídos. Mas o mais interessante é que a Transforma Insights tem todas essas informações disponíveis. Os casos de uso, quantas conexões eles geram, né? E com isso, com essa informação, ele consegue avaliar a sustentabilidade, porque ele tem um caso de uso, e ele consegue avaliar a sustentabilidade no sentido uso da energia elétrica, uma informação importante, uso de combustíveis, hidrocarbonetos, uso de água, emissões de CO2 e lixo eletrônico. Por quê? Porque ele tem um banco de dados dividido por 196 países em 16 regiões de cada caso, cada aplicação de IoT. E aí ele avalia cada aplicação e distribui por esse banco de dados. É dessa forma que ele faz essa avaliação. Como é que ele faz a avaliação de cada caso? Aqui é um negócio
uma ideia interessante. Ele avalia o ciclo, né, do dispositivo usado. Um dispositivo IoT, ele tem que ser fabricado inicialmente, depois ele tem que ser distribuído. Então, entre fabricar e distribuir, várias coisas acontecem. A energia é gasta, a água é gasta, o CO2 é utilizado. Então, eles fizeram esses cálculos. No caso da manufatura, eles observaram que o impacto é negativo. No caso da distribuição, o impacto é negativo. Na operação, o impacto pode ser positivo ou negativo. Então, aí é que ele faz o cálculo da sustentabilidade. E no caso do fim da vida, o impacto é negativo. E é o que eles fazem? Nesse banco de dados deles, eles somam todos esses valores para chegar ao resultado do impacto de cada dispositivo, de cada aplicação, do IoT em geral, né? Por exemplo, no caso da energia elétrica, eles chegaram à conclusão que em 2030, né, o IoT vai gerar um impacto positivo de 1,8 petawatts por hora. Nós já ouvimos falar em quilowatts, né, ou megawatts. Né? Aqui eles tiveram que aumentar, né? São bilhões de megawatts. Né? Então, esse cálculo todo, ele mostrou que o IoT já em 2020 gerou um impacto positivo, e em 2030, com o avanço do IoT, ele vai gerar um maior impacto na energia. Então, em termos, o IoT, nas diversas aplicações que eles têm lá, aqueles casos de uso que nós vimos, somando tudo aquilo, gera um impacto positivo. Isso é um aspecto importante, porque surgiu muita dúvida se é válido ou não continuar com o IoT. E por esse aspecto, é mais além do fato de que o IoT ele vai sobreviver em função da aplicação, se o cliente acha, ou se o usuário acha interessante, mas também porque ele é sustentável. Então, essa é a conclusão que se chegou aqui. E aí, ele mostra que, no caso do IoT corporativo, ele gera um impacto muito mais positivo que o IoT de consumo. Porque o IoT corporativo, ele está ligado a aplicações que têm um objetivo específico. O IoT de consumo é para satisfazer a necessidade do usuário. Vou ficar vendo um vídeo de YouTube, ou vou me comunicar com uma outra pessoa. Mas o IoT corporativo, ele sempre tem um objetivo específico de gerar alguma economia. Então, o impacto dele é mais positivo. Esse é o objetivo que esse estudo chegou. E aqui são algumas aplicações que eles avaliaram para a gente entender. A maior delas, a aplicação no caso deles, que gerou, no caso de consumo, o maior impacto positivo foi o ar-condicionado, o uso do ar-condicionado. Talvez aqui para nós, né, aí tem um aspecto regional que a gente tem que levar em consideração. Né? Mas para outros países, né, Norte América, Europa, né, que tem um uso intensivo de ar-condicionado, isso gera um impacto maior. Depois ele falou automação predial. Né? Aqui já é algo que para nós já, em alguns casos, é importante, tem crescido. Automação predial também, ele faz o gerenciamento da energia, o gerenciamento das luzes. Né? Então ele também tem um aspecto de gerar economia na área de consumo. Depois ele vai avaliando outros casos, né, como sistema de câmeras, né, a iluminação de edifícios também gera um impacto positivo. O controle da iluminação aqui ainda não é muito utilizado, mas o controle da iluminação é chamado dimerização. Se eu consigo usar o IoT, que é bem flexível, para dimerizar, se eu dimerizar, eu diminuo a quantidade de luz. Cada vez que eu diminuo a quantidade de luz, eu gero economia. Então é muito mais sustentável do que ligar ou desligar. Se eu ligar ou desligar, eu só tenho 2 estágios de uso. Se eu dimerizar, né, se eu for diminuir a quantidade de luz de acordo com a necessidade, eu gero mais economia. Então essa é uma aplicação que tem. Depois tem uso de robôs, né, no ambiente do lar, né, geração de energia. Então tem várias aplicações, né, do ponto de vista do consumo.
E do ponto de vista da empresa, já mudou, né? O ar-condicionado perde um pouco a sua importância, e no caso da empresa, o que ganha é a geração distribuída na empresa. A geração distribuída com o IoT associado. Depois, os smart meters que nós falamos aqui. É um smart meter que vai acompanhar o consumo das empresas. Se eu utilizar com flexibilidade de IoT, ele gera um impacto positivo. Depois vem o ar-condicionado, depois a automação predial, né? E aí depois outras aplicações. Cada uma dessas colunas são casos de uso, que eles foram analisando o impacto, né? Nós vimos lá, positivo ou negativo. E eles foram somando em todo o banco de dados que ele tinha e chegaram a essas conclusões. A mesma coisa fizeram no uso de combustíveis, o hidrocarbonetos. E eles consideram que o IoT ele vai também gerar um impacto positivo de 3 petawatt por hora. É interessante, né? Então, por quê? Porque o combustível utilizado é muito pouco do IoT, mas as aplicações que ele geram aplicações que ele gerenciam geram economia de combustíveis, né? E aí ele cita, por exemplo, essa aplicação que é a gestão de automóveis de frota. Porque se eu uso o IoT para melhorar a gestão de automóveis de frota, eu economizo combustível. E aí ele considera esse impacto. O monitoramento do tráfego rodoviário, né? O monitoramento e gerenciamento de estoques. Né? Então, todas essas aplicações, elas geram um impacto positivo do ponto de vista de combustível. No caso do uso da água, né? A mesma coisa. Então, operações de redes de água, né? Gerenciamento de colheitas, né? Onde eu vou controlar o uso da água na agricultura, isso gera um impacto melhor no uso da água. No caso da agricultura, existe um uso intensivo de IoT, mesmo aqui no Brasil. Existem muitas empresas que estão fazendo isso. Então, se eu faço o melhor uso da água na agricultura, isso gera um impacto positivo. As redes, as grid operations lá são redes de água. Existe hoje uma grande atividade de uso do IoT em redes de água. Então, eu tenho um dos maiores problemas da água é a perda operacional, né? O vazamento, o mau uso da água, né? E se eu utilizar um sistema de IoT para que eu possa saber quando ocorre o vazamento e agir prontamente, isso gera um impacto positivo. Então, isso no nosso país tem sido utilizado bastante, e aí, de acordo com a Transform Insight, ele gera um impacto positivo. E além disso, os medidores de água, né, também eles entram nessa lista. Eles avaliaram também impactos em manufatura, implantação e eliminação, né? Então eles mostram que no futuro, em termos de uso de eletricidade na manufatura, em combustível e em distribuição, o IoT vai gerar um impacto positivo também, baseado nos cálculos que eles fizeram. Eles aproveitaram, fizeram um impacto nas emissões de CO2. Né? E aí, mais uma vez, eles mostram que no caso do IoT, o CO2, né? O CO2 criado ele é extremamente baixo. E o CO2 salvo é alto. Então, existe um impacto positivo. Né? Porque como ele atua em todos esses aspectos de economizar energia, economizar água, então ele gera um impacto positivo em CO2. Né? Essa foi a conclusão que eles chegaram. E aí eles avaliam quais são as aplicações que mais geraram impacto. Então eles, por exemplo, de novo, a gestão de frotas, de novo, o controle de operações em rede, né? Rede elétrica, rede de água, rede de gás, né? O IoT, que é chamado, nesse caso, o IoT massivo, ele é extremamente positivo para esse tipo de aplicações em rede, né? A geração distribuída, o controle de tráfego rodoviário. Então, ele faz uma lista de todas as aplicações
que geram esse impacto positivo, né? E depois ele mostra os países, né? Como nós vimos lá que o banco de dados dele tem 196 países, ele pode cruzar essas informações mostrando onde existe o maior impacto por país, né? Então aqui, no caso, ele está avaliando o que ele chama de o Smart Grid de geração de energia, né? E aí ele mostra que a Índia o sul da Ásia é onde tem o maior impacto, depois vem a Ásia Central, África Subsaariana, o Oriente Médio, a China, né? E o país os países onde isso tem menos impacto de CO2 é a América do Norte, a América Latina e a Europa, tá? Muito bem. Então, esse estudo, ele chegou a algumas conclusões, e a conclusão óbvia, ele fala que as soluções corporativas de IoT, porque elas toda vez que tem uma solução corporativa, tem um planejamento, né? Tem o que eles chamam de business plan, tem um plano de negócios. Quando a solução corporativa tem que gerar um impacto econômico. E se ela gera um impacto econômico, isso vai gerar um impacto positivo na sustentabilidade. Então, essa é a conclusão que eles chegaram. Soluções corporativas de IoT são boas para o planeta. O IoT ele pode desempenhar um papel significativo em ESG, além da sustentabilidade. Então, não só a sustentabilidade, mas ele pode trazer outros benefícios para os seus usuários, né? Então, já que ele é sustentável, então eu vou utilizar e eu vou melhorar a forma como eu vou utilizar as redes ou utilizar os recursos. Então esse é um aspecto importante do IoT. Outra coisa que o IoT pode ser usado para identificar onde existem alguns problemas, né, o mau uso de determinados recursos, né? Então ele pode sinalizar isso, e o que permite com que quem está fazendo um mau uso ele possa ser gentilmente convidado a melhorar o uso. Então esse é um aspecto do IoT importante, né? Aliás, hoje nós temos uma discussão muito forte aqui no Brasil, né? Vocês já ouviram falar da Light? Quem conhece a Light no Rio? A Light ela está em recuperação judicial. Por que ela está em recuperação judicial? Por quê? Alguém sabe? Porque existe roubo de energia, né? Não se fala roubo, fala perdas não técnicas, né? O nome técnico, mas é roubo, né? E aí o que acontece? Quem tem que pagar a conta? Aí todos pagam a conta, mas existe um limite de 30% para transferir para a conta do usuário. Aí a Light tem que arcar com 70%. E aí nós estamos falando em bilhões, né? Bilhões de reais. E aí a Light entrou em parafuso por causa disso, porque a energia lá ela não é controlada. Ela até existe até uma tentativa de controlar o roubo de energia, mas eles não usam IoT lá, né? Então, mesmo porque lá onde tem o roubo de energia eles não vão deixar usar o IoT. Mas se usasse, talvez a Light não tivesse nesse problema. Então esse é um aspecto importante. Aí por isso que diz que o IoT tem além do aspecto da sustentabilidade, ele pode ajudar em outros aspectos, principalmente nesse caso aí, né? Está roubando energia, então preciso fazer alguma coisa. E um outro aspecto importante é que o IoT ele também tem que pensar na sua própria sustentabilidade, né? Então uma das conclusões é que o IoT ele precisa prestar atenção, porque essa estrutura ela é muito grande, né? Eu tenho a rede dos dispositivos, tenho a rede da internet, porque ela é formada por data centers, com muito uso de energia, muito uso de água, muito uso de ar-condicionado. Então, para que ele gere um impacto positivo, tem que existir uma preocupação do IoT para que essas redes elas sejam também o mais econômicas possível. Então, essas são as conclusões e que eu achei muito interessante desse dispositivo, e é basicamente essa ideia que eu queria passar para vocês. Esse estudo, ele mostra uma metodologia de como nós podemos
considerar o IoT, estudar o IoT sob um ponto de vista da sustentabilidade. E aí veja que é multidisciplinar, envolve várias coisas. Por exemplo, existe um banco de dados, né, muito bem montado pela Transform Insight, que proporcionou chegar nesses resultados. Né? Então, se eu quero fazer uma pesquisa aqui no Brasil, né, uma ideia de pesquisa, se eu quero fazer uma pesquisa aqui no Brasil sobre sustentabilidade do IoT no Brasil, já que existem vários casos aí, eu tenho que ter uma estrutura como essa. Né? Tem que ter um banco de dados regionalizado, com casos de uso, e cada caso de uso desse eu tenho que saber qual é o resultado dele, o impacto dele, positivo ou negativo, nas suas mais diversas situações. O mais importante que eu acho que é da Transform Insight, que realmente nós não vamos desistir do IoT, né? Então, se ele faz bem para a sustentabilidade, por que vamos desistir? Vamos insistir, né? E aí aproveitar da tecnologia. Tá bom? Muito obrigado por vocês. Agradecer ao professor Rogério, né, e vou pedir para a professora Márcia Capellini, né, aqui para ela iniciar a fala dela. A professora Márcia Capellini é professora da FATEC Zona Leste, também foi nossa professora aqui em Cotia, e tem seu doutorado em gestão de resíduos, tá? Então vou passar a palavra para ela. O título aí da sua fala será Tecnologias da Informação como ferramentas para a viabilização da economia circular e da sustentabilidade. Tá? Estão me ouvindo, gente? Tem algum ex-aluno meu aqui? Não? Eu fui professora no primeiro semestre do ano passado. Não, né? Não, acabou. Vamos lá, gente. Bom, boa noite a todos vocês. Sempre legal a gente vir em evento, a gente sempre aprende, né? Eu vou passar para vocês uma visão de usuária da tecnologia, né? Então, a minha área de atuação é mais na área de quem está buscando soluções tecnológicas para destinação de um resíduo, para gerar menos resíduo, ou para revisão de um processo produtivo, né, com vistas a uma menor geração de resíduos. Né? Então, para mim, eu achei ótimo, até que o professor depois me passasse, é sempre bom, sempre há visões novas, né, de aplicabilidade das tecnologias, né, de informação. Bom, eu acredito que todo mundo já ouviu falar de economia circular, né? Alguém aqui não ouviu falar? Mas vocês sabem o que é economia circular? Né? Eu acho que a gente escuta muita coisa assim, isso é uma ação de economia circular, né? Aquilo é uma ação de economia circular. Vamos entender um pouco, primeiro, né? Para a gente entender como que as tecnologias de informação, elas podem agregar valor dentro desse contexto de economia circular. Vamos entender um pouco, né, o que é essa tal de economia circular, né? Que a gente escuta tanto.
Acho que a primeira coisa, né, para a gente entender o que é economia circular, é a gente entender o nosso atual modelo, né, de produção e consumo, né? É entender o que é a economia linear, né? Quais são esses pressupostos da economia linear, que é o que preponderante no momento, né? É o nosso modelo preponderante de produção e consumo atualmente. Então, no que ele está baseado? Quais as premissas desse modelo, que é o nosso modelo? Né? Bom, acredito que se esforce um pouco para ver, gente, ficou pequenininho ali, né? Então, no que são as premissas desse modelo, né? Ele tem um fluxo, como o próprio nome diz, linear, onde a gente tem algumas etapas, né? A primeira etapa, a gente extrai, né, os recursos ambientais da natureza, né, sejam eles minerais, recursos da biodiversidade, a água, a gente retira da natureza. A gente passa por uma fase onde a gente transforma com o objetivo de produzir os nossos produtos ou mesmo os serviços. A gente consome, né, esses produtos e, a partir desse momento do consumo, a gente descarta, né? Então, todo aquele recurso, energia que foi gasta, os materiais que foram utilizados na produção daquilo, vão para um descarte, se perdem, é um fluxo linear, né? E ele está baseado em duas premissas, né, equivocadas, de um modelo não sustentável de produção e consumo. A primeira premissa, eu extraio da natureza de forma contínua, porque, primeira premissa, os recursos são ilimitados, né? Aí eu transformo, consumo esses produtos e eu descarto eles. Por quê? A segunda premissa equivocada. A natureza é capaz de reabsorver, né, e lidar com aqueles resíduos e poluições, né, que eu gero na natureza. Duas premissas equivocadas, né? E o que a gente tem em decorrência dessas premissas equivocadas do nosso modelo? Né? Que é só uma animação mostrando exatamente isso, né? Esse fluxo, eu retiro da natureza, produzo, consumo, descarto, né? De uma forma linear. Então, o que a gente tem ali, né, como consequências desse modelo? Primeira consequência desse modelo, eu estou retirando da natureza, eu estou causando ali uma depleção dos nossos recursos naturais, ou seja, uma escassez. Eu acredito que todos já ouviram falar, né? Recurso renovável, não renovável, né? Então, só a gente relembrando, o renovável, ele está associado ao quê? A uma capacidade da natureza de repor aquilo, né? Então, a gente tem alguns recursos não renováveis que a gente está usando, né, e consumindo e causando uma escassez. Mas não só isso, nós temos alguns recursos que, embora renovável, o que a gente está fazendo? A gente está utilizando numa taxa que a natureza não está conseguindo recompor, né? Temos exemplo aí, a água. Hoje nós temos escassez de água aqui na Grande São Paulo. Temos, né? Nós temos uma falta, nós não temos rede hídrica suficiente aqui em São Paulo. Se a gente for ver, né, a nossa rede hídrica, nós até temos, né? Mas nós temos aí uma questão de, a gente tem uma demanda muito alta e também nós temos a questão da qualidade dos nossos recursos hídricos que a gente foi comprometendo ao longo do tempo. Então, a água é um bem renovável? Sim, né? Então, ela não está lá dentro do bem não renovável, mas a forma como a gente utiliza ela, a gente está causando uma depleção desse recurso, né? Então, pelas duas formas, ou é um bem que não é renovável mesmo, ou a forma como a gente utiliza, né? Então, só para exemplificar, a gente tem algumas estimativas desse ciclo, né? A gente tem uma base da nossa economia, inclusive para a produção da tecnologia de bens minerais importantíssimos,
que estão, né, com uma vida, considerando a atual forma como a gente utiliza, bem limitada. Então, nós temos ali algumas estimativas de minerais que têm ali uma vida útil, considerando a forma como a gente utiliza hoje, o nosso atual modelo preponderante, de 5 a 50 anos. Alguns minerais, inclusive, né, zinco, cádmio, que são essenciais na nossa economia. Alguns com uma folga relativa aí, de uns 100 anos, 500 anos. Ou seja, para o nosso nível de vida, né, é uma condição muito preocupante, né? Então, nós temos, por um lado, desse modelo, essa escassez que nós estamos levando para os nossos recursos. E, pelo outro lado, né, a primeira premissa, não é um bem ilimitado e a gente está usando como se fosse um bem ilimitado. Por outro lado, né, aqui só trazendo, né, a questão da pegada ecológica, nós temos até hoje, né, para fazer uma dimensão, né, da forma como nós estamos lidando com esses recursos, nós temos um indicador que representa o tanto que a gente está usando de recursos, ele transforma na necessidade diária que a gente teria no planeta para produzir esse determinado recurso. Então, todos concordam, né, que hoje nós temos um planeta, né? Nós temos um planeta, nós estamos até aí pensando em explorar outros, né, mas no momento, a nossa realidade, nós temos apenas um planeta. E nós estamos usando, de acordo com a pegada ecológica, 1,7 do planeta, né, em área, quer dizer, nós estamos indo além da capacidade do planeta de repor, né? Ou seja, esse 0,7 a mais, o que é? Cartão de crédito da Terra que nós estamos usando, né? E todo mundo que já extrapolou o limite do cartão de crédito tem bem a noção de como são os juros de um cartão de crédito, né? Então eu convido vocês, nós não vamos fazer isso aqui, né? Mas eu convido vocês a entrar nesse site, depois, né? Deixo lá a apresentação, e calcularem a sua pegada ecológica. Essa 1,7 é a média do planeta Terra. O Brasil está em torno de 1,45, 1,49, varia um pouquinho. Que vocês façam, né? Eu já fiz a minha, né? Não vou falar aqui, mas eu já tive o meu puxão de orelha, né? Do tanto que eu estou usando a mais do que eu deveria. Mas eu convido vocês a fazerem esse exercício depois, tá? Então, por um lado, isso, nós estamos usando a mais. O outro lado, né, a gente usa, consome, descarta. O que a gente está causando? E eu estou mostrando ali, eu exemplifiquei com resíduo, mas não é só resíduo, né? Tem as emissões, né? Eu pego a água da natureza e utilizo e descarto ela de forma, né, com os contaminantes, né? Eu lanço ali as emissões atmosféricas em decorrência ali tanto do meu uso dos recursos como da produção e, no fim, os resíduos. Então, a poluição, de um lado, aumento da geração de resíduos. Vocês têm noção de quanto é gerado só na cidade de São Paulo por dia de resíduo? Alguém tem essa noção? Só na cidade de São Paulo, por dia, resíduo sólido urbano. Eu não estou falando dos resíduos industriais, que a gente tem que somar ainda os industriais. 12 mil toneladas por dia de resíduo a gente gera só no município de São Paulo, né? Hoje a estimativa da ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Gestão de Resíduos, ela faz uma estimativa que cada brasileiro gera em torno de 1,3 quilos de resíduos por dia. É outro exercício que eu convido vocês, eu sempre convido os meus alunos a fazer também, fazer um diário do lixo durante uma semana para vocês identificarem o tanto que vocês estão gerando de resíduos, né? Então, ali, geração de resíduos, e a gente não pode esquecer também, né, que nessa transformação a gente está colocando na natureza elementos materiais que não são naturais, né? Ou seja, que o meio ambiente ele não consegue processar como ele processa os elementos naturais, né? Então, o que a gente está fazendo, né? A gente está afogando
a terra em lixo. Né? Ok, esse é o modelo linear, né? Que é uma frase da Associação Ellen MacArthur, né? Que é uma associação que estuda a economia circular, as ações de economia circular, e ela agrega uma série de organismos que estão estudando isso ao entorno do mundo. Então, o que ela diz, né? Durante bilhões de anos, a Terra processou, né, toda, né, de forma circular os seus recursos. Né? O desperdício é uma invenção nossa, né? Não é uma invenção da Terra. No que consiste o modelo circular? Né? É justamente um modelo que se inspira nesses modelos naturais, nos modelos dos processos naturais que a Terra teve durante bilhões de anos, né? Nos ciclos naturais. Em que consiste esses ciclos? Numa constante transformação, né, circular de energia e matéria de forma interligada, né, com ciclos interligados, né, onde não há perdas, não há resíduos e não há desperdícios. Então, o modelo da economia circular é esse modelo que se inspira nos ciclos naturais dos recursos na Terra. E em que ela está, né, embasada ali, os princípios dela? Justamente, né, na manutenção dos produtos e dos materiais que compõem esses produtos o mais tempo possível dentro dos ciclos produtivos. Então, né, por isso que vocês já ouviram com certeza falar na economia circular, quando a gente está falando de ações desse retorno, muito associado à logística reversa, embora não seja só isso a economia circular, né? Nós estamos vendo uma parte da economia circular, né, que é justamente essa mais próxima aqui da nossa fase de transição para um novo modelo. Então, um dos princípios é que justamente que a gente mantenha esses produtos, né, esses materiais que foram retirados da natureza, o maior tempo possível dentro do nosso sistema. Como, né? Todos já ouviram falar também, né, do tal dos 3 R's, né? Reduzindo, reutilizando, reciclando, né? Fazendo a manutenção dos produtos, produzindo produtos com vida mais longa, né? Produzindo produtos com materiais que possam ser recirculados na natureza. Então, o outro princípio tem a ver com manter a capacidade de regeneração do planeta Terra, né? Ou seja, a gente retirar os resíduos de forma sustentável, mantendo os ciclos naturais, respeitando essa harmonia de retorno, de capacidade de recomposição dos recursos do planeta. E, claro, né, eliminando os resíduos. Então, aqui a gente está vendo, né, esse modelinho. Então, no que ele consiste? Né? Eu produzo produtos, né, utilizando materiais que possam, já pensando lá, né, nos conceitos de ecodesign, né, utilizando o mínimo possível de recursos, de materiais, pensando na forma de destinação já lá no projeto, né? Eu vou produzir ele utilizando menos energia, gerando menos resíduo, menos emissões dentro do meu processo, vou colocar ele para o consumo, aumentando a vida útil, né, possibilitando novos usos para esse material, e após a vida útil eu vou retornar esses materiais para novos aproveitamentos dentro dos ciclos produtivos. Então, observe que quando eu estou vendo esse ciclo, né, do centro da economia circular, ele está baseado em quê? Em parcerias, né, estabelecimento de parcerias sustentáveis, né, justamente, né, comparando com os ciclos naturais, onde o resíduo de um é sempre passível de ser aproveitado por um outro elemento ali da natureza. Então, trazendo esse conceito dos ciclos naturais
a economia circular, ela também está embasada no estabelecimento de parcerias, né? Onde os resíduos são recirculados de forma sustentável, né? E como que as tecnologias de informação podem contribuir nessa implementação da economia circular? De várias formas, né? De várias formas. Desde lá da concepção, né? Do cruzamento de várias informações para auxiliar numa tomada de decisão. Mas o que eu trago aqui para vocês, como nós estamos falando de parceria, eu trago para vocês aqui como, né, gestora de resíduos e como usuária, né, uma necessidade que a gente tem notado de um gargalo para essa fase aí de transição, que é justamente a fase de retornar esses produtos, retornar esses materiais aos ciclos produtivos, né? Nós temos hoje um dos maiores gargalos para viabilizar a economia circular e um dos seus elementos, que é a logística reversa, justamente o estabelecimento dessas parcerias, dessa rede de parcerias sustentáveis, né? De identificar ali possíveis parceiros para o retorno desse material de forma mais sustentável e econômica, né? Que a gente não pode esquecer, né? Hoje, se vocês me perguntarem questão de taxa de reciclagem, nós temos ainda uma taxa de reciclagem muito baixa no país, em torno de 4%, se for assim generalizar todos os materiais. Mas todos sabem, né, da latinha de alumínio, que hoje tem uma taxa de mais de 90%, por quê? Né? Questão econômica, né? A logística reversa dela foi viabilizada porque por questões econômicas. É mais econômico eu utilizar esse material do que eu retirar novamente da natureza. Então, essas parcerias, o estabelecimento dessas parcerias, ela tem que atender, né, essa demanda de tornar esse processo mais economicamente viável também, né? Então, esse é para a logística reversa. Nós temos outros contextos políticos, econômicos, que não vem ao caso agora, mas a parte técnica do gargalo que a gente tem para viabilizar a logística reversa hoje é a questão do estabelecimento das parcerias, né? Estabelecimento das parcerias que viabilize, então, economicamente essa logística reversa. Então, eu trouxe, né? Então, são várias abordagens que as tecnologias de informação têm para contribuir, mas eu vou trazer aqui para vocês a questão realmente do estabelecimento das parcerias, que hoje é o gargalo, né? Então, como que elas podem contribuir? Justamente criando esses mecanismos de conexão entre os diferentes parceiros, de forma que a gente possa criar essa escala e valor que viabilize o sistema. Então, se esforce um pouquinho. Será que eu consigo chegar um pouquinho mais perto? Acho que não, né? Se eu puxar aqui, acho que... Tem aqui para apontar? Tem? Bom, então se esforce um pouquinho ali. Se esforce um pouquinho para ver. Então, imagine que eu estou aqui, né? Que esses são os vários parceiros que eu tenho nesse contexto da economia circular, da logística reversa. Então, eu tenho ali várias indústrias que são tanto usuárias de recurso, como também geradoras de resíduos industriais. Eu tenho ali os municípios, né, que coloquei ali como geradores dos resíduos pós-consumo, né, nós, né? Eu tenho ali as cooperativas, aqui no Brasil, grande parte da logística reversa, vou dizer até a maior parte, é feita pelo menos parcialmente com colaboração das cooperativas de catadores, né, organizados, né? E eu tenho ali, então, algumas indústrias também que são transformadoras desse material pós-consumo. Então, eu tenho ali uma rede, né? Então, observem, eu tenho ali uma determinada indústria que ela
tem dentro do seu processo produtivo, ela vai gerar ali, por exemplo, rebarbas, né, de papel de uma determinada qualidade. E eu tenho ali uma outra organização, uma outra empresa que se utiliza ou potencialmente poderia se utilizar desse material. Eu tenho uma outra que, né, gera resíduos, produz peças metálicas, gera resíduos dessas peças metálicas que podem ou não ser aproveitadas dentro do processo dela, ou pode ser aproveitada por um terceiro, né? Ou eu tenho ali os resíduos pós-consumos, hoje todos, né, devem saber que nós temos já instituído pela legislação as metas, né, de logística reversa, as metas de retorno, né, para todos que produzem, né, distribuem, todos lá têm a sua participação. Então temos lá os mecanismos que grande parte são feitos por meio, né, da participação das cooperativas de catadores. Mas como que eu faço? Né? Eu tenho cada uma dessas organizações com as suas demandas específicas. Então eu tenho aquela indústria que necessita daquele material, mas ela necessita daquele material com um custo acessível, com uma qualidade específica, e ela tem que ter a garantia de que ela vai ter aquilo na quantidade que ela necessita. Então, como que se faz esse monitoramento, esse acompanhamento e essa conexão entre os diversos parceiros, né? Esse tem sido o nosso gargalo, né? Eu vou mostrar para vocês algumas iniciativas, nós já temos algumas iniciativas que parcialmente conseguem abordar, né, fazem a conexão ali entre, por exemplo, o rastreamento de alguns produtos, principalmente embalagens, ainda vinculadas à parte da logística reversa, né, diante da questão legal, né, ou outros parceiros que identificam ali, né, fazem esse acompanhamento numa forma mais como uma consultoria específica de destinação de resíduos. Mas e essa conexão entre os vários parceiros, né, essa criação de valor que pode aí viabilizar em grande escala, né? O que eu quero dizer para vocês é que a gente ainda está partindo para soluções pontuais, em pequena escala, né? Não aproveitando as oportunidades de negócio que tem justamente essa conexão, né? Essa conexão entre os vários atores. E o que isso possibilita, então, essa conexão, né, entre os vários atores? Que seja identificado ali os melhores parceiros, né? Eu tenho várias empresas ou do pós-consumo que geram aquele determinado material, mas qual é a melhor parceria em quantidade e qualidade, garantia ali para quem o usuário industrial que vai de novo colocar esse recurso, né, no sistema produtivo, né? Então ligar esse gerador com esse consumidor, né? Obter um material com melhor qualidade e num custo mais acessível, né? E encontrar a melhor solução técnica e ambiental para cada caso, né? Então, diante dessa demanda, que não é uma demanda do Brasil, na verdade nós estamos um pouquinho, vamos dizer assim, atrasados nesse contexto geral, né? Muita coisa foi sendo viabilizada mais recentemente, né, a nossa política nacional de resíduos já de 2010, mas só mais recentemente foi viabilizado de forma legal, nessa imposição legal da logística reversa, que realmente deu uma movimentada e surgiram ali, aqui no Brasil também, várias startups, né, pensando numa solução, mas ainda mais pontual sobre essa questão dos vários parceiros, essa conexão dos vários parceiros. Então, só para citar alguns exemplos, eu trouxe um exemplo primeiro que eu achei assim, muito interessante, que não é aqui do Brasil, né? É uma empresa, né, que os pesquisadores chamam de a Uber do lixo, né, que ela faz justamente essa conexão, né, por meio aí de uma plataforma digital, onde, né, os clientes cadastrados, eles conseguem, por meio da descrição dos resíduos que eles têm, encontrar ali os melhores parceiros, né, sejam aqueles que têm aquela demanda e que
também faz aí uma avaliação do custo, pensando ali no transporte desse resíduo, né, na quantidade desse resíduo, que é a Inex, que é uma empresa francesa. Ela faz também um papel de gestora de resíduos, né, numa outra plataforma dela, uma consultora para encontrar, né, tem uma equipe técnica especializada para encontrar as melhores soluções, mas ela tem uma plataforma aí justamente de conexão, né, de fazer essa ligação entre os vários atores. Então ela encontra, então está lá, né, eu descrevo ali na plataforma o que eu tenho de resíduo, ou o que eu quero, o que eu preciso de resíduo, e ela ali identifica, lá, ó, tenho 4 possíveis parceiros para atender ali a sua demanda e coloca ali uma estimativa de distância, né, de valor, de transporte para esses resíduos. Né? Então, lá, né, a plataforma dela, né, identificando, né, a chamada ali da Uber dos resíduos. E nós temos, no Brasil, não temos nenhuma plataforma similar a essa, mas nós temos algumas startups que estão fazendo essa conexão, né? Essa conexão entre os vários atores. Uma das mais completas que nós temos aqui no Brasil é a Vertal, que ela tem uma plataforma de gestão de resíduos, onde ela entra, né, como uma intermediária. Ela faz a gestão, a plataforma dela fica na nuvem, mas ela faz essa gestão, ela faz interligação entre o cliente dela, né, e a plataforma também, em questão de compliance legal, dos requisitos legais do resíduo, mas ela também faz essa ligação entre os atores, né, buscando ali os possíveis parceiros para esses resíduos. Né? E uma outra também muito conhecida, né? Nós temos várias startups nesse modelo da Eu Reciclo, talvez vocês já tenham ouvido falar nela, que ela é bem conhecida, que ela veio, né, em resposta à demanda específica da logística reversa legal. Né? Então ela faz o rastreamento das embalagens que são colocadas no mercado, né, de forma a garantir ali, né, uma certificação desse retorno, né, por meio de parcerias que ela tem, certificadas também com associações de catadores, né, com as cooperativas. Então, ela é uma certificadora. E nós temos várias outras, né, startups nesse modelo, mas ainda com ações muito pontuais, né, e não aproveitando ali essas oportunidades realmente de negócios da tecnologia. Então, né, o que eu trouxe aqui para vocês, né, é justamente isso. Nós estamos ainda muito longe. Observe que as tecnologias, elas existem e elas já estão sendo aplicadas em outras áreas, né, essas tecnologias, né, de IoT, de Big Data, de rastreamento, elas já estão sendo utilizadas, inclusive na logística, né, mas elas estão sendo subaproveitadas na questão ali da implementação da economia circular, justamente nessa conexão entre os vários atores. Então, nós ainda estamos, né, a má notícia, nós ainda estamos muito longe, porque ainda estamos com esse gargalo, embora as tecnologias existam. Né? Agora, por outro lado, né, isso significa o quê? Né? Que há muitas oportunidades de negócio, né, para mentes criativas, né, com conhecimento tecnológico como vocês. Né? Então, é uma oportunidade de negócio muito grande a ser explorada e subexplorada. Hoje mesmo, gente, eu participo de grupos, né, de gestores de resíduos, né, para vocês terem uma ideia, né, da funcionalidade que teria um desenvolvimento de plataformas desse tipo. Vou dar exemplo do que aconteceu hoje, mas é coisa que a gente vê sempre, né? Uma determinada pessoa que gera um resíduo lá no grupo de WhatsApp nosso, falando, olha, eu preciso destinar esse resíduo, né? Vocês conhecem algum cliente, né? Imagine, com tanta ferramenta que a gente tem, a gente ainda está buscando soluções pontuais
pontuais, né, para questões que existe já a tecnologia, muito já sedimentada em outras áreas, que é só a gente trazer aqui para a questão da gestão de resíduos, e é um dos principais gargalos que a gente tem hoje para a implementação da economia circular. Foi-me dada a tarefa de fazer um comentário, porque todo moderador, de alguma forma, estabelece uma junção com aquilo que se fala, né? Eu fiquei pensando o que eu poderia acrescentar, já que as falas foram tão precisas, né? Então, o que eu poderia trazer como reflexão, que de alguma forma faz com que a minha área, né, tenha uma convergência aí com os dois, né? Vocês sabem que eu venho da área das humanidades, né? Então, a fala dos dois me fez pensar num termo que é antropoceno. Né? Vocês já ouviram falar desse termo? Bom, o termo foi usado em 2000 por um químico holandês, né, para falar sobre o impacto do humano na natureza. Um impacto como não houve antes. Lembrar que o que a gente tem, né, quando a gente pensa na história, né, moderna, o termo antropocentrismo, absolutamente centrado, né, na ideia de que a subjetividade ou o sujeito moderno se constrói pela racionalidade, e, né, o século XX é um século de questionamento de um projeto de modernidade cuja crença estava pautada pelo conhecimento, né, um projeto ou melhor, a falência do projeto iluminista de modernidade. Tá? O termo antropoceno coincide aí com o momento, né, do iluminismo, que é o século XVIII, a ideia efetivamente de ter iluminação, né, pelo conhecimento seríamos alguém melhor, o século XIX é o século de crença na ciência, e o século XX é o século de decepção. Né? Decepção porque a tecnologia passa a ser utilizada, né, ali, seja, né, para explorar de forma demasiada a natureza, ou seja, inclusive para se voltar contra o próprio homem. Essa noção de falência de um projeto está mais marcada com a Segunda Guerra Mundial. Tá? Aí peguei, né, para fazer essa relação, aí, a frase, né, da Márcia, que é, falei certo, não estou trocando os nomes, que é o desperdício, que estava no seu slide. O desperdício é uma invenção humana. Né? Eu poderia dizer que o desmatamento também é uma invenção humana. Se nós pensarmos, então, né, essa interferência demasiada, ela está criando um problema que a gente não tem, né, antecedentes. Acho que foi bem pautado a necessidade aí de interferência. Né? Eu acho que as duas palestras hoje, elas nos permitem refletir que há uma possibilidade de intervenção de uma outra ordem, né? Que há a possibilidade de a gente questionar se esse termo, né, que tem um certo, aliás, um grande pessimismo embutido aí por trás, se esse termo não pode ser revisado, né? Seja, né, pelo IoT, né, ali, ou pela economia circular. Então, nesse sentido que eu posso dizer para vocês, né, então, bora interferir nessa época, tá? Obrigada. Eu não sei se algum professor quer fazer alguma observação, a gente não tem espaço aí, não. Aos professores que estão aqui, à comissão de pesquisa e à comissão de apoio essa semana. Gente, como eu disse, nunca, né, as coisas estão prontas, mas obrigadíssima por vocês participarem desse momento, tá bom? Obrigada muito.